A paz. Vai. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje vamos continuar em 2 Samuel 6, 7 e 8. Leia aí completo para você entender a história, para fazer mais sentido, para você ficar, né? E a gente também conseguir chegar até o final do ano aí com a Bíblia toda lida. Não esquece de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Compartilhe aí com muitas pessoas para que a palavra de Deus se espalhe neste mundo. Amém? Vamos orar? Sim, Deus meu Senhor, Pai, Deus, te meu Pai, agradecemos obrigado, mais Deus, uma por vez nós poder estar estarmos aqui, meditando Senhor, na tua esteja palavra, conosco, Pai, Senhor. neste momento, Segure Pai. em nossas mãos, Senhor, Nos nos dá ajude sabedoria e para que todos entendimento, abre os nossa dias a gente mente, venha nosso andar sobre a coração, tua nossos palavra, ouvidos. Pai, em nome de Repreenda Jesus. todo impedimento que o Senhor Amém. vai estar no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Gente, esse texto está tão lindo, né? Eu tava aqui comentando com o Lucas que é tantos pensamentos, tantas sensações, mas que eu nem sei se eu consigo colocar em palavras. Mas esses textos falam sobre a arca, né? A arca que ela volta ali para Jerusalém. Quase da primeira vez, mas depois ela volta de fato, né? A arca essa que estava sumida desde Saul, né? De quando foi roubada. Isso, que os filisteus roubaram, né? Mas aí Deus feriu eles ali e ficou com na metade do caminho. Ficou com quem? Eu não lembro. Era Abinadab mesmo? Era o pai de Uzá, né? Abinadab. É. E aí ele ficou fora de Jerusalém, essa arca, durante um bom tempo. E aí o 6 diz assim: Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel, tinha 30.000 ao todo. Partiu com eles para Baalá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto ao qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Saindo da casa, Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam a carroça nova que transportava a arca de Deus. Aió, o chapeuzinho. Aió estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos e tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado, porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou: como poderei levar a arca do Senhor? Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom em Gate por 3 meses, e o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi foi até lá e com grande festa levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Aqui tem uma... para começar, Davi, ele sempre tem uma vontade maior de sempre servir a Deus, né? Isso dá o melhor. E a presença de Deus para ele é muito importante, né? Porque aqui fala no começo que ele foi até lá a fim de buscar a arca de Deus. E mais para baixo, fala que eles estavam ali alegres, né? Tocando símbolos e tal, Sim. E os instrumentos, mas aconteceu isso de Uzá tocar na arca quando os bois tropeçaram. Isso me leva a entender que não há ninguém santo como Deus é santo. E que não podiam tocar na arca, né? Como você tinha me dito, tinha os varões que eles tinham que segurar ali. Desde o começo era assim. Desde a instrução para Moisés. Lá eles tinham que transportar a arca segurando ali, né? Aqui e tal. Então, eles não tinham... como que eu posso dizer? Nós não temos, né?
Me ajuda. A condição de A tocar condição- na presença de Deus? A condição de como você tinha dito, ele estava tocando em Deus de fato ali. Literalmente. E Quem Deus só ele podia santo. tocar na arca era o sacerdote, né? No caso, eles eram levitas, né? Filhos do sacerdote. Então, eles não... E Deus ele é santo, né? E através disso, eu acredito que Davi ele temeu mais ainda o Senhor depois disso que aconteceu. Porque aqui diz que ele teve medo, né? E aí ele até desistiu de levar. Sim. Mas depois, quando ele ouviu dizer que Obed-Edom estava sendo abençoado, ele quis trazer para Jerusalém. Mas porque ele já era o plano dele inicial. Só que, como Deus disse a Moisés, né? Tira a sandália dos seus pés, pois o lugar que você pisa é santo. Davi aprendeu e falou, não, a gente vai trazer, mas quando vocês darem 6 passos, eu vou sacrificar. Sim. Então isso é muito profundo, porque Davi ele entendeu ali a grandeza de Deus. Tanto que no Salmos 24, ele diz isso. Ele diz, a terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano se estabeleceu. E aqui ele diz no 3, quem pode subir o monte do Senhor? Quem é que tem essa capacidade, essa santidade? É que também é uma referência lá de Moisés, quando o Deus manda o povo se santificar, e depois o povo olha pra cima e fala, não vamos, porque a gente não tem condição. Eles sabiam, né, que eles não tinham condição de estar na presença de Deus. E eles mandam Moisés ir no Sim. lugar, né? E de tantos milhares, uma única pessoa era a única que tinha condição de estar lá, né? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Né? De tão santo. Sim. Eu acho que é Isaías que fala, né, dos anjos que viviam prostrados. Sim. E tem uma música que diz, né, o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo? Isso é muito forte. Eu não consigo não sei, sabe, explicar. Porque a santidade de Deus é grande, é tremenda, é temível. Ela é temível, ela é estrondosa. Né? Muita gente coloca Deus assim numa caixinha, ou muito amor, Deus ele é amor, ele é bondoso, ele é maravilhoso. Mas a presença dele é impactante, ele é santo, ele é poderoso. E aqui ele diz, né, somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Essas pessoas é que podem permanecer em seu lugar santo. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus e sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Eu acredito, Lucas, que é aqueles que nunca se desviaram. Que por nada adoraram outros deuses. Sim. Não estou falando que não pecaram. Sim, entendi. Mas assim como Davi. Davi ele teve seus erros, mas ele nunca prestou culto a outros deuses. Ele nunca levantou altares a outros deuses. Nunca permitiu que fizessem também. Então essas são as pessoas que conseguem acessar a Deus. Sim. De alguma forma. Não, e ele busca se colocar na posição, né? Porque aqui tá falando que ele vestia a estola sacerdotal. Estola sacerdotal? A estola sacerdotal. Então ele se colocou ali na posição do sacerdote. Do sacerdote, não. Do sacerdote. Do sacerdote? Sim. É, né? O outro é profeta, né? Isso. Ele se colocou na posição de sacerdote, né? Então, pra conseguir levar essa responsabilidade. Porque mesmo que em meio às nossas dificuldades, aos nossos problemas, mas aquele que permanece fiel a Deus, que não deixa o seu coração se inclinar, é aquele que consegue acessar. Aí dizem aqui, abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Porque Deus estava entrando em Jerusalém. Sim. Isso é muito tremendo. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade. Abram-se antigos portais para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Esse salmo ele é referente à entrada da Arca do Senhor em Jerusalém. Ele é literal e depois substantivo, né? Porque Davi ele era tão usado por Deus. Serve para Davi como serve para Jesus. Ele é tão usado por Deus que ele falava de Jesus. E aqui se refere também quando Jesus entra em Jerusalém, né? Como jumentinho. Então isso é muito forte. E aqui diz que ele, da segunda vez também, Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com toda a sua força. Aqui tá, com todas as suas forças. Ele se entregou àquele momento. Eu acredito que Davi ele sentiu o Espírito Santo, ele sentiu a presença de fato ali de Deus. Ele deu o seu melhor, porque a presença de Deus estava entrando em Jerusalém. E para Davi, aqui deixa bem claro, em todo o reinado dele, que a presença do Senhor era o mais importante para ele. E aí ele diz assim: Davi e todo o povo de Israel levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Mas, só para aqui falar sobre isso, né? Mical, ela achou isso um escândalo, né? Mical era a esposa dele e ela achou aquilo feio. E ela falou, até criticou ele, né? A filha do maluco julgando, né? Ela criticou ele por causa disso, dele ter entrado dançando. Por quê? Porque ele era o rei. Mas Davi, ele era tão humilde. Você vê como que é? Ele era tão humilde que aqui, mais pra baixo... E é engraçado que, antes de continuar, Mical, ela faz isso com Davi. E no final diz aqui, e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o final de sua vida. Sim. Deus, ele castigou Mical por conta disso. Porque ela criticou, acredito que uma obra ali do Espírito Santo. Eu ia falar exatamente isso. Então, Deus, ele castigou Mical por conta disso, porque ela criticou ele. Trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu ao Senhor holocaustos e ofertas de paz. Aí lá embaixo, continuando aqui do da Mical, né, do 21 parte B, ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor, por isso continuarei. Eu vou falar do 21. Davi respondeu a Mical: eu dançava diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a sua família. Já jogou aí na cara dela, né? Tipo assim, Deus me colocou num lugar, então eu sou digno. E aí ele fala, ele me nomeou líder de Israel, o povo do Senhor, por isso continuarei a celebrar diante do Senhor. Estou disposto, olha isso, a me tornar ainda mais desprezível e até mesmo a ser humilhado aos meus próprios olhos. Então Davi, ele não se importava com quem falavam. Sim. Ele só queria dar o seu melhor, ele só queria adorar. E ele era humilde. Davi, ele era humilde. É por isso que ele era segundo o coração de Deus. É muito interessante a história de Davi. A gente entende cada vez mais o porquê de tudo que aconteceu na vida de Davi. Porque aqui mais pra baixo, ele fala assim pra Natã: vejo, no 7:2, parte B. Vejo, moro num palácio, numa casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. E Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vai e diga a meu servo Davi, que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Então, quer dizer, Deus, ele não deixou Davi construir a casa de Deus, no caso, o templo, né? Porque as mãos dele eram de guerreiro, né? Ele tinha as mãos sujas de sangue. Mas uma prova da santidade do Senhor. Exatamente. Davi, ele é segundo o coração de Deus, ele buscava incansavelmente isso. Mas não era digno de tudo. Pra você ver como Deus, ele é justo. Sim. E ele é santo. Então não é bagunçado, né? Aqui, mais uma vez, eu acredito que ele tenha temido mais uma vez. Porque ele falou, nossa, né? Calma aí, ele acabou de matar o cara ali porque tropeçou, tocou, então quem sou eu, né? Sim. Então Davi, mais uma vez, então essa experiência de Davi sempre vendo e temendo mais ao Senhor por causa da sua santidade. E ali mais embaixo, ele fala assim: acaso, sempre cumprirei meu povo no lugar. No 7, no entanto, onde quer que eu tenha ido com os israelitas, não é aqui, porque não construíram para mim um palácio, mas é 8. Agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser o líder de meu povo Israel. Estive com você por onde andou, e destruí todos os seus inimigos diante de seus olhos. Agora tornarei seu nome tão conhecido quanto os nomes mais importantes da terra.
Davi, ele é falado até hoje. Davi, ele é falado até quando a gente fala de Jesus. Na bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Porque as pessoas falavam, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí ele continua falando que, além disso, o Senhor declarará que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei seu reino. Por causa do coração de Davi, e por todo o tempo ele querer estar perto da presença, ele dá o seu melhor ao Senhor. E ele querer construir um templo ao Senhor, porque ninguém nunca tinha pensado nisso. Deus, ele deixa claro que ele não precisa de um templo. Mas ele viu a intenção do coração de Davi em fazer isso. Tipo assim, eu estou num palácio. E Deus, né? E Deus que é Deus vai ficar numa tenda? Então Deus viu a intenção verdadeira de que ele adora a Deus de verdade. Então, com todas as coisas que Davi era, e mais isso, Deus o tornou a sua dinastia muito grande, eterna. Por que eterna? Porque Jesus, ele veio da descendência de Davi. De Judá. Mas é de Davi, né? Sim. Salomão. Então, a metade, né? Davi é a metade da descendência, né? Sim. Então a dinastia de Davi foi eterna por conta de Jesus. Sim. E é eterna porque ele morreu, mas ele ressuscitou, ele vive. Continua. Isso é muito forte, gente. Nossa, pelo amor de Deus. Pode falar. Pode continuar, senão vai pegar você. Nossa, eu acho que eu já perdi. Só porque você falou aí. Tá, só pra mim conseguir terminar. Aí aqui embaixo, Davi ele fica tão grato que ele faz uma oração de gratidão ao Senhor. E ele fala assim pro Senhor: trata todos dessa forma, soberano Senhor. Ele se sente tão grato que ele fala, tipo, quem sou eu? Sim. Ele diz aqui embaixo no 18, ele diz, quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, para que a minha dinastia seja duradoura. Sim. Aí ele fala, tratas todos dessa forma? E aí mais pra frente, no 20, ele diz, tu sabes como teu servo de fato, ó soberano Senhor. Aí o 22, quão grande és o soberano Senhor, não há ninguém igual a ti, jamais ouvimos falar de outro Deus como tu. Aí lá no 26, o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel. Então, eu acho que era só até esse versículo. Então, Davi, ele é grato aqui nessa oração, porque ele fala, eu não sou nada. Eu não sou nada. E o Senhor me fez ser alguém. Ele me tirou lá do pasto de ovelhas, esquecido, e me fez rei. Né? Por quê? Por conta do coração dele, humilde, sincero, e que a presença de Deus era o que bastava para ele, porque mesmo quando ele pecava, e até tem um salmo que fala disso, né? Senhor, pode tirar tudo de mim, né? Só não tires a tua presença. E é o que falta em nós hoje. É esse temor. É esse temor, é esse amor, é essa reverência, esse servir de verdade, porque é isso que Deus procura em nós, um coração de verdadeiros adoradores, os verdadeiros adoradores, né? Então a gente precisa buscar ser como Davi, né? Ter o coração puro, sim, querer ser santo como Deus é santo, para que podemos acessar essa glória, essa presença. E eu acho que é isso. É isso. Você quer falar? Não. Você queria falar sim. Não, fala. Era só um comentário sobre ele trazer a arca, de como ele foi buscar, de como ele trouxe. Não, nada. Claro que é, fala. Nada interessante, não. Fala. Era só ia falar que ele foi carnudo e voltou espiritual, né? Por quê? Porque eu falei ontem que ele tinha o temor de perguntar para Deus qual deveria ser a sua decisão, e nessa ocasião ele não perguntou. Não, mas sabe por que eu acho, Lucas? Porque assim, era como se, tipo assim, nunca passou pela cabeça dele. Tipo assim, eu tô querendo fazer o bem, o que pode dar errado? Talvez isso nem tenha parado pra pensar assim, estou querendo fazer o bem, o que dará errado? Não, ele não pensou nisso porque era de fato uma atitude
boa, uma atitude tipo assim, Mas eu vou trazer a arca de volta. movimentar a arca nunca era boa intenção. Mas ele entendeu isso. Sempre era direção. A arca só se movimentava com a direção de Deus. Verdade. Mas ela foi roubada. Então, ela foi roubada, mas ela foi devolvida pro sacerdote. Tá. Ela não estava no qualquer lugar, ela estava com o sacerdote. Sim, mas ela foi roubada de lá. Ela tinha que voltar de onde ela saiu. Então, mas se ela estava já na casa do sacerdote, ele tinha que perguntar para Deus se poderia movimentar ela do sacerdote para a cidade de Davi. Não, eu acho que ele só entendeu isso depois. Então, ele só entendeu depois. Eu Por isso acho tô que se falando, eu e faltou você ele- estivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Ah, não sei. Porque era tipo assim, é uma boa ação, É tá o tudo certo, bem. É o certo. Mas aqui, essa foi uma das experiências dele, Porque dele a ideia entender. deveria ser, Senhor, posso trazer a arca de volta para a cidade de Davi? Por que não? Entendeu? Por que não? Ah, vai pagar para ver? Não, eu acho que não tinha essa noção. Porque depois, pode ver, ó, ele não é uma decisão de Obed-edom, é uma decisão do rei. Que a arca fique na casa de Obed-edom. Obed-edom não era sacerdote, não era levita. Ele aceitou, vai falar o quê? O rei tá mandando e ele foi abençoado. Entendeu? Porque ele não teve a opção. Foi ordenado e ele Sim. só respeitou. Mas Davi foi o que tomou a decisão. Então ele não consultou a decisão, né? Eu acho que isso... Da segunda vez ele não consultou também. Não, mas da segunda vez ele já também não é retardado, né? Ele sabe que tava tudo errado. Acho que ele botou a mão na consciência e ele falou assim, poxa, tá errado. Não era pra gerir a arca desse jeito. Foi ali que ele percebeu que não era de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito. Não era de qualquer jeito. E é assim hoje ainda. Continua do mesmo jeito. Sim. Não é de qualquer jeito que a gente tem que entrar na presença de Deus, que a gente tem que o adorar. Porque hoje a arca, o templo, somos nós. E ali talvez fosse uma concupiscência da carne. Iria agradar a vontade dele trazer a arca de volta. Porque eu tô pensando, eu tô com a seguinte linha de raciocínio. Se a arca já estava no sacerdote, que fazia parte do povo de Israel, ok, ela já está ali, ela já é de Israel de volta. Aí agradaria a consciência dele, a concupiscência da carne dele, de trazer assim por capricho, falar eu vou voltar a arca para cá, porque essa é a cidade principal e ela deve estar aqui. Será? Será que não era porque ele queria estar mais perto de Deus? Então, só aí, agora valeu o seguinte, ele tentou, vamos colocar assim, ele tentou se satisfazer em trazer a arca para casa de volta, tipo assim, aqui é a cidade principal, ela deve ficar aqui, é o que eu acho, deu errado. Quando ele volta para pegar a arca da casa de Obed-edom, ele já vem sacrificando, ele já vem tipo numa posição diferente, com a estola sacerdotal e tudo. Então, talvez a intenção dele também não fosse, porque ó, se você avaliar, é que dá um contexto muito grande, mas se você avaliar, os bois tropeçaram na eira. A eira não é um lugar que tem buraco. Aqui é a plantação, aqui tem a beira. A eira é tipo a beira da plantação que é lisa, onde o pessoal bate o trigo, que é para tirar o que é lixo e o que não é e separar. Então, ali não é lugar de boi tropeçar. E boi tem 4 patas. Difícil um boi tropeçar. Isso foi intencional. E isso foi intencional de Deus. Sim, Foi. mas pra ensinar que não é de qualquer jeito. Exatamente. Mas eu não acho que Só que se ele tivesse consultado antes, Sim, ele ia com receber a certeza. instrução e não ia ser de Com qualquer certeza, jeito. mas eu acho que isso não passou pela cabeça dele porque parecia ser o certo. Mas eu não acho que foi capricho, porque senão Deus logo em seguida, ele dá dinastia duradoura pra ele. Deus, ele sabia do coração de Davi. Não era por capricho. Não era. Talvez fosse pra se satisfazer da presença, de eu quero estar perto de Deus. Mas não um capricho. Não, de ser padrão, né? Tem que, o padrão é esse, então tem que voltar a ser padrão. Tipo, nada tipo assim, tem que estar aqui porque eu estou aqui, eu sou o rei. Não, mas tipo Não, assim... eu acho que era mais questão de presença mesmo. Eu sinto isso. Mas a presença de Deus já estava com ele, Eu Deus sei, era com ele. eu Ele sei, não precisava mas- da arca do lado dele. Precisava. Naquele tempo, eles precisavam disso. Não precisava, Bruno, não precisava. A palavra, o profeta foi bem claro, falou assim, quando ele fala assim, tudo que você fizer, Deus está com você. Não, E aí eu logo sei, aí o Senhor já corrige, fala, opa, peraí,
eu tô com ele, mas não vai ser de qualquer jeito que ele vai construir o templo, porque ele tem a mão suja de sangue. Sim, eu Então, sei. Deus respondia a ele em todas as consultas que ele fazia. Eu sei, mas naquele tempo a arca era Deus, era muito importante. Era muito importante, por mais que Deus falasse o tempo todo com eles. Mas o ponto que me chama a atenção é que ela já estava em Israel. Se ela estava no sul ou se ela estava no norte, não importa. Ela já estava em Israel, aos cuidados de um sacerdote que tinha toda a instrução para fazer, entendeu? Mas lá se foi uns boi porque Davi não consultou a Deus. Não, você tá certo, mas eu não acho que foi capricho, não. Não capricho. Talvez tenha sido sem a intenção mesmo, com a intenção positiva. Sim, até porque se fosse qualquer coisa com essa intenção, acho que Deus tinha corrigido ele, falado assim, bem rasgado mesmo. Aqui era questão de santidade mesmo, tipo, não é de qualquer jeito. E se eu não me engano, a arca foi roubada, não foi da cidade que hoje é a cidade de Davi. Saul habitava em outro lugar, se eu não me engano. Não era nessa cidade. É verdade. Era em Hebron, se eu não me engano. E aqui Davi está na cidade dos Jebuseus, que depois que ele virou rei, assumiu, aí ele a arca foi roubada da cidade de onde Saul habitava. Não era na época de Samuel, com Eli, que ele morreu depois que soube da arca? Foi. Não era de Saul, ele... De Hebron. Mas não era de Saul. Saul, ele se encontrou com Samuel, então ele veio de longe. No meio do caminho, é verdade. Foi da cidade de Samuel. Mas enfim, eu acho que tem coisas que a gente talvez não vai encontrar respostas, até porque só deu o som do coração para saber, né, a realidade. Mas eu acho que Deus não faria toda essa grandeza com Davi se fosse... De qualquer jeito, se fosse para ser satisfação da carne. Né? Eu não acho que foi coisa da carne, não. Acho que era questão de querer estar mais perto mesmo, de qualquer maneira. Isso pra ele era muito importante. Dá pra você perceber na sua história, nos Salmos de Davi e tudo. Então acho que é isso, né? A gente tem que entender que não é de qualquer jeito a presença de Deus, porque nós hoje somos o templo, nós somos a habitação de Deus. Exatamente. Né? E se você estiver de qualquer jeito, Deus ele não vai habitar, né? Sim. Ele pode até falar, passar perto, mas andar do lado a gente precisa se limpar nossas vestes, prestar atenção no que a gente está vendo, tocando, pensando, fazendo, agindo, tentar ser santo como Deus é santo, né? E pedir para Deus nos limpar todos os dias para que Ele habite em nós todos os santos dias. Acho que é isso. É isso. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, te obrigado a Deus por esse devocional. Senhor, nos dá sabedoria, Senhor, todos os dias. A entender que a tua presença, Pai, é mais importante do que qualquer outra coisa. Todos os dias das nossas nos limpa, vidas, Senhor, para estar conosco todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.